Lá, João 4, acompanha comigo aí a leitura, eu vou ler alguns versículos a partir do 4, perdão. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? E Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. O 11. Mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? E Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Versículo 24. Pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, e quando vier, ele nos explicará tudo. E então Jesus lhe disse: sou eu, o que fala com você. Senhor, nós te honramos, te glorificamos e te agradecemos pela tua palavra. Porque a tua palavra é o que nos sustenta, a tua palavra é o que nos impulsiona, é o que nos corrige, nos consola. E nós te honramos nessa noite como igreja, Deus, pela tua palavra. Pela graça de poder ouvir a tua palavra, falar da tua palavra. Nós honramos a tua palavra nessa noite, Deus. E nós te pedimos, fala conosco. Fala ao nosso coração aquilo que o Senhor reservou para essa noite. Esconda-nos em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é a mesma pergunta que Deus me fez quando eu estava estudando essa palavra. Eu quero te perguntar: quais são os seus argumentos? Quais são os seus argumentos? Que argumentos você tem usado para continuar dizendo não a Deus? Para continuar dizendo não para a missão que Ele tem para você? Para continuar dizendo não para os sonhos dEle na tua vida? Para continuar dizendo não para tudo que Ele planejou para você? Quais são os seus argumentos? Porque eu não sei você, mas eu tenho vários. Sabe, para quem já fez concurso, ou a galera aí, os adolescentes que estão estudando, os jovens, está naquela fase de estudar a redação do Enem, a gente tem que preparar uma redação chamada dissertação argumentativa. Aleluia. E na dissertação argumentativa você tem que convencer alguém que você está certo sobre determinado tema, e você tem que construir argumentos que façam sentido, que sejam coerentes para você conseguir tirar uma nota boa. E eu amava dar essa aula, na época de sala de aula, eu era professora de redação e de português, e eu amava, eu dividia a turma, botava para fazer debate, metade da turma tinha que escolher os argumentos contrários, a outra turma tinha que escolher os argumentos favoráveis, e eu gostava de causar uma contenda. Eu perguntava: quem aqui é a favor da redução da maioridade penal? Aí um monte de gente levantava a mão, eu falava: então você vai ter que ser contra. Mas eu quero ser do time a favor. Eu: não, você tem que treinar, conseguir argumentar. E aí eu invertia. Quem era a favor tinha que criar argumento contra. Quem era contra tinha que criar a favor. E era todo um preparo para conseguir construir um argumento que fizesse sentido. E a grande questão é que
Jesus era alguém muito bom em argumentar. E naquele dia ele encontrou com alguém que também se achava muito boa em argumentar. Ele encontrou uma mulher que tinha todas as respostas na ponta da língua. Você conhece alguém assim? Que você nem termina de falar, ela já sabe o que responder? Que quando você está no meio do caminho, ela já responde, eu sei. Mas, gente, o eu sei me irrita. Mas num nível, tu está conversando com a pessoa, tu fala, não, olha só, vou dar um exemplo bem aleatório. É por causa da dengue, não pode ter água para... Eu sei. Mas é que... Aí ela te contraria. Você fala, não, ó, mas você tem que entender que essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Eu sei. Mas é que é difícil. Essa mulher era uma mulher que tinha facilidade para argumentar. Ela estava na defensiva. Só que a gente consegue olhar para as pessoas e ver como elas estão na defensiva. Mas é quando eu e você constantemente estamos construindo argumentos para dizer não para Deus. E quando somos eu e você que estamos na defensiva com Deus. E é de uma coragem do ser humano. É de uma coragem ficar na defensiva logo com quem? Com Deus. Com teu Criador, com teu Redentor, com a pessoa mais interessada em te ver vivendo o melhor dessa terra, com a pessoa que mais investiu na tua vida desde que você estava no ventre da tua mãe. Olha logo com quem que a gente fica na defensiva. Mas Jesus, ele se encontrou com aquela mulher muito habilidosa na arte de argumentar, só que ela não esperava encontrar com alguém que não ia ficar quieto diante das respostas. E que diferente de todos os outros, talvez, não ia ter uma resposta de acusação, mas uma resposta de cura. Porque é isso que a verdade de Deus faz com a gente. Tem gente que foge da verdade, que foge da palavra. Querido, a palavra cura. A palavra, quando ela vem do Senhor, ela pode até ser uma palavra de confronto, mas é uma palavra de confronto que não tem como objetivo te derrubar. Não tem como objetivo te deixar para baixo. Não tem como objetivo acabar com a tua vida, com a tua alegria. É uma palavra de confronto que vem para solucionar o que precisa ser solucionado e te posicionar para viver o melhor de Deus. O confronto que vem do Senhor é saudável. E a gente precisa parar de fugir dele. Mas quem era essa mulher que tanto argumentava? A pregadora Yasmin já adiantou para vocês aqui que ela era samaritana e, portanto, judeus e samaritanos se odiavam. E eu não vou gastar muito tempo aqui explicando o porquê. Venham na escola bíblica dominical, porque hoje de manhã vocês viram a divisão. Quem aqui estava na EBD? Levanta a mão. Glória a Deus, estava lindo hoje, né? Vocês viram a divisão do reino de Israel entre reino do norte e reino do sul, né? O pastor Marcos Rendel mostrou aqui o mapa, como é que funcionava. Essa treta de judeus e samaritanos é desde essa época. Porque Samaria ficava no norte e acabou se envolvendo com outros povos, e eles começaram a ser considerados pelos judeus um povo mestiço, e eles começaram a se envolver com as práticas dos outros povos, começaram a fazer um sincretismo, sabe? Pegar cultura de outra religião e misturar com o judaísmo, e aí isso virou uma treta eterna entre eles, que durou até aqui. Mas aquela mulher, ela já tinha esse, vamos usar uma palavra da moda, esse ranço de judeu, porque ela era de outro povo. E ela, a Bíblia vai dizer, eu não li para a gente ganhar tempo, mas a Bíblia vai dizer que Jesus revela a ela que ela já havia tido quantos maridos? 5. E o homem com quem ela estava não era marido dela. Entenda comigo, eu quero que você preste atenção nisso. Eu sei que o nosso primeiro olhar é olhar para essa mulher e dizer que ela era uma piriguete. Que ela era daquela que pegava geral, que causava, pegava o marido das outras, entendeu? Causava onde chegava, essa daí não presta. Só que eu quero que você entenda que existe uma margem para outro olhar aqui. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos. Jesus usou a palavra maridos.
A lei de Moisés permitia que uma mulher, quando rejeitada pelo seu marido, recebesse carta de divórcio. E ela poderia se casar de novo por causa daquela carta de divórcio. Então, qual é o cenário que pode muito bem ter sido dessa mulher? Perceba que eu digo pode ter sido, porque os próprios teólogos abrem margem para essas duas interpretações, já que aquilo que a Bíblia não diz com clareza, você não afirma com certeza. Mas aquela mulher pode ter sido rejeitada 5 vezes, por 5 homens diferentes. Ah, Marcela, e o que era motivo para a rejeição daquela época? Não gostei da comida dessa mulher, vou rejeitá-la. Não gostei do corpo dessa mulher, ela não me agradou depois do casamento, vou rejeitá-la. Essa mulher não pode ter filhos, vou rejeitá-la. Qualquer motivo poderia ser usado para rejeitar uma mulher. Por isso, Deus deu ali na lei de Moisés essa possibilidade para proteger a figura feminina dessa rejeição. Só que aquela mulher, ela já havia sido rejeitada 5 vezes. Até o 5º homem, pode ser que ela não estivesse errada, pode ser que ela continuasse ali seguindo a lei de Moisés, pode ser que ela continuasse acreditando na família, pode ser que ela continuasse tendo um sonho de ter uma família, de construir uma história, mas o 6º homem, esse não era mais marido dela. Então, quando Jesus encontra essa mulher, ela não está em uma situação de alguém que ainda acredita. Ela não está na situação de alguém que ainda crê. Ela está na situação de alguém que chutou o balde. Ela está na situação de alguém que cansou de ser rejeitada. Que cansou de viver aquela dor. Alguém aqui já se viu nessa situação? Aquele momento em que a gente quer chutar o balde. Quem sabe você já falou, eu nunca mais me envolvo em igreja. Cansei. E agora vou quietinho, ficar no meu banquinho. Presto meu culto, dou meu dízimo, dou minha oferta, mas não me meto que ninguém presta. Só você presta, florzinha de Jesus, alecrim dourado. Você santificado, fácil de lidar, graças a Deus. Mas quem nunca, talvez se sentiu, eu quer saber? Cansei desses filhos, só me dão dor de cabeça, não me meto mais em nada. Quer destruir tua vida, destrói. Quer fazer o que quiser, faz. Eu não me meto mais. Mas essa decisão não é tua, foi Deus que te deu um filho para criar. Então, meu filho, tu se resolve com Deus. Não existe desistir de filho, principalmente se ele ainda está dentro da tua casa. Deus vai cobrar do teu filho? Não, querido, vai cobrar de você. Joga fora mesmo. Fala para fazer o que quiser, que você cansou mesmo, que não te ouve. Depois é com Deus que a gente se resolve. Cada um de nós provavelmente já teve uma situação de chutar o balde. E aquela mulher, ela está nesse cenário, mas Jesus, ele não parou à beira daquele poço à toa. Jesus, ele queria matar uma sede que aquela mulher não sabia que tinha. Jesus queria saciá-la de algo que ela não entendia que precisava. Porque às vezes a gente acha que sabe do que está precisando. A gente acha que sabe qual é a nossa necessidade, mas quem sabe é Jesus. Já teve aquela sensação de um dia corrido, não sei, você parar para almoçar e você, quando começa a comer, que você percebe, nossa, eu estava com fome. Eu não tinha percebido que eu estava com tanta fome. Ou então a sede, você chega da corrida, chega ali da sua atividade física, você bebe água, você quase acaba com a garrafa, porque você não tinha percebido quantas vezes o Senhor vem saciar sedes que nós nem sabíamos que tínhamos. Porque é Ele que te conhece como ninguém. É Ele que sabe das tuas carências, das tuas necessidades, das tuas fraquezas, e Ele não tem problema com elas. E Jesus encontra aquela mulher para saciar uma sede que ela não sabia que tinha.
e porque ele tinha uma missão muito importante para entregar na mão dela. Mas espera, ele já tinha 12 discípulos, ele já tinha uma multidão que o seguia, todos judeus, discípulos judeus, todos ali dentro do cenário ideal. Ele já tinha gente para entregar a missão, mas essa não, essa ele tinha para aquela samaritana. Ué, mas samaritana? É samaritana. Ué, mas sem marido? É sem marido. Ué, mas vontade de chutar o balde? É ela mesma. Era para ela que Deus tinha uma missão. Que louco! Você escolheria alguém assim para uma missão importante para você? Porque esse é o padrão de Jesus. E o padrão dele não é o nosso. A lógica do reino é invertida. A lógica do reino não tem que fazer sentido na nossa cabeça. A gente olha e fala, acabou. Ele olha e fala, nossa, uma oportunidade para começar de novo. A gente olha e fala, não presta. Ele olha e fala, filho meu, redimido, restaurado. A gente olha e fala, não tem mais jeito. Ele olha e fala, oportunidade de eu mostrar a minha glória. Não tem sentido, gente. Não adianta querer encaixar Deus na nossa caixinha, que não vai fazer sentido. Mas ele encontra essa mulher. O problema é que, como eu disse, ele encontrou uma mulher muito boa de argumentos. Argumentos que muitas vezes eu e você também usamos. E eu quero falar um pouquinho desses argumentos, para que a gente possa se perguntar quais são os nossos. O primeiro argumento que essa mulher usa é o argumento, eu não sou digna. Primeiro argumento, João 4,9. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Como é que me pede água para beber? Como é que você está falando comigo? Eu não sou digna. Aquela mulher, ela carregava o peso daquela rejeição. Vocês lembram quando a gente leu o texto? Que horas ela estava indo buscar água? Meio-dia. Meio-dia é hora, gente, de estar naquele calor daquela região, na beira do poço, buscando água? Não é. Aquela mulher queria ficar isolada, porque você imagina com o que ela tinha que lidar. Não, de verdade. Digamos que entre aqui, na igreja. Digamos que a gente mora numa grande comunidade, porque aqui eu sei que tem gente de São Gonçalo, tem gente de Icaraí, tem gente de São Francisco, tem gente de Maricá. Mas digamos que a gente morasse numa mesma região ali, e uma mulher já teve 5 maridos e pegou o marido da outra ainda agora. E ela entra. Mulheres do meu Brasil. Qual seria a sua reação? Vamos na sinceridade, hein? Porque agora fala, não, eu ia acolher, abraçar. Graça e paz, amada. Mas na hora tu ia apertar a mão do teu marido assim, tu fica aqui. Tu não olha pro lado não, hein? Tá olhando o quê? Ia virar cara. Quantas vezes nós estamos nesse lugar? E essa mulher provavelmente já estava lidando com isso há muito tempo. Para ela estar tão isolada e tão reativa, é porque ela já estava lidando com essa rejeição há muito tempo. Ela devia ser a mais mal falada daquela região. E ela teve que criar ali um escudo. Teve que criar uma barreira, igual esse aquário aqui da bateria, para conseguir se proteger daquilo. Só que entenda, ela diz que não é digna, ela se acha indigna. Mas deixa eu te contar um segredo. Todos nós somos. Alguém aqui é digno do amor de Deus? Vamos lá, quem é digno do amor? Essa é a hora de ver quem está prestando atenção na pregação. Quem é digno do amor de Deus, levanta a mão. Caraca, ninguém levantou aí. Palmas para a igreja. Todo mundo prestando atenção. Ninguém é. O problema é que a gente se acha. E esse é o perigo. É o perigo. Lembra da parábola do filho pródigo? É o perigo do filho mais velho. Pô, chegou esse aí. Você deu uma festa para ele. Fez isso, fez aquilo. Deus, o pai falou, meu filho, era tudo teu. Eu estou fazendo isso porque ele estava perdido e encontrei. É o erro daquela história que o Senhor conta sobre quem foi muito perdoado. Quem foi muito perdoado, muito ama. Vocês sabiam que eu já entrei em conflito com esse versículo? Acho que eu até já contei aqui.
Quando a Bíblia fala que quem foi muito perdoado, muito ama, eu pensei, caraca, tô na igreja desde sempre, nunca bebi, nunca usei droga, nunca dei uns perdidinhos ali. Essa boca só beijou esse amado do Senhor aqui e nenhum outro. Meu primeiro e único namorado. E eu, poxa, então o outro que foi mais perdoado, ele vai amar mais o Senhor e eu que estou fazendo tudo certinho. Gente, eu levei uma chapuletada do céu nesse dia. Eu era nova, acho que eu era 18 anos. E Deus falou, e quem disse que eu te perdoei pouco? Quem disse que você pecou menos do que quem fez essas coisas aí? A diferença é que o pecado dele está na vitrine, o teu está no porão. Aí você acha que porque o teu está no porão, não, estou aqui santificada. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Não tem essa não. Todos necessitamos do perdão, necessitamos da graça, necessitamos da misericórdia. E ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós. Mas essa síndrome do filho mais velho, ela é perigosa. Só que o problema não é você não achar que é digno, porque a gente não é. O problema é você achar que isso é empecilho para Deus te usar. Aqui está a chave. O problema daquela mulher não era ela não se achar digna, porque ela não era mesmo. O problema é quando a gente coloca isso como argumento para Deus não usar a gente. Isso não é argumento. Você está achando que Deus descobriu agora, depois que te chamou, que tu tinha uns probleminha ali. Deus te chamou primeiro, depois, não tinha visto isso aqui. Não tinha reparado isso aqui, vou ter que retirar o chamado. Querido, Deus te conhece com todos os teus defeitos e as tuas falhas. Sabe o que a Bíblia diz? Uma passagem que eu amo muito. Está lá em 2 Coríntios, não precisa abrir. Capítulo 4. O apóstolo Paulo vai dizer, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha só, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Você está entendendo a grandiosidade disso? O apóstolo Paulo vai falar do ministério dele, vai falar sobre a honra de levar a Cristo às pessoas, sobre a honra de carregar esse peso dessa glória e a luz de Cristo que resplandece no coração. Mas ele vai dizer, mas tem um negócio aí. A gente carrega sim esse tesouro, mas num vaso de barro. A gente não pode esquecer que é vaso de barro. Quem está do teu lado é vaso de barro. Quem está atrás de você é vaso de barro. E ainda assim nós carregamos um tesouro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Deus é lindo demais. E esse é o primeiro argumento que ela usa. Entenda, Deus não errou quando chamou você. Deus não se confundiu quando disse que te amava. Ele não se confundiu quando ele disse, eu tenho um plano para a tua vida. Ele não se confundiu quando ele disse, eu vou fazer coisas grandes através de você. Ele não estava confuso quando ele disse, eu te chamei pelo nome para uma grande obra. Ele não estava um pouco perdido quando ele olhou e viu em você alguém a ser usado para algo grande. Esteja disponível, não é sobre você, mas é sobre o tesouro que você carrega. Ele depositou isso sobre a tua vida. Então para de argumentar que você não é digno disso. Vai. O segundo argumento que ela usou, e que a gente usa muito, esse aqui, o argumento que ela usou foi, o poço é muito fundo.
Jesus vai dizer para ela que pode oferecer água viva e ela vai dizer: como é que você vai pegar, irmão? Tu não tem balde. O poço é muito fundo. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? A gente diz: Senhor, isso aqui tu não resolve não. Isso aqui é difícil demais. Isso aqui é impossível. Eu até creio no Senhor, mas isso aqui? Impossível. Quantas vezes nós dizemos que o poço é muito fundo e não percebemos que estamos dizendo que o Senhor não dá conta? Tá entendendo? Quando você coloca a tua dificuldade diante de Deus e deixa de crer no que Ele pode fazer por meio daquilo, você está dizendo: o Senhor não dá conta disso aqui. Teu poder não é suficiente. A gente faz isso. E isso me lembra, como fala que é difícil demais, me lembra a passagem de Sara. Quando os anjos do Senhor estavam lá diante de Abraão, eles entregam para Abraão a palavra de que dali a 1 ano Sara engravidaria. E Sara estava onde? Ouvindo atrás da tenda. Bem assim, não que mulher seja fofoqueira. Eu, por exemplo, não sou, né, amor? Eu, por exemplo, assim, nem gosto de uma atualização. Mas ela estava ali, ó, ouvindo atrás da porta. Você sabe o que ela fez quando ela ouviu que ela engravidaria? Ela riu. Simplesmente riu. Só que lá fora eles ouviram. Eles entenderam que ela estava rindo. Eles disseram: ah, tá rindo, Sara? Espera, daqui a 1 ano você vai ver. Mas é ali que ele fala: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor, Sara? Só que sabe o que eu acho interessante? Quem riu nessa história? Quem riu nessa história? Ela mesma pode dizer quem riu. Sara. Dali a 1 ano ela engravidou. Ela teve um filho. O nome do filho? BD, tá bem, graças a Deus. Isaac. O nome do filho era Isaac. Qual é o significado do nome Isaac? Riso, filho da minha alegria, como Deus ri. Sara estava rindo do milagre. Eu imagino Deus lá em cima: espera que daqui a 1 ano quem vai rir da tua cara sou eu. Tá rindo? Tá achando que eu não posso fazer o que eu disse que eu ia fazer? Tá achando que isso aí é difícil demais? Espera, que eu é que vou rir quando você estiver celebrando o teu milagre. Esse é o nosso Deus. Você sabe que eu lembro de uma coisa muito curiosa. A gente veio para Niterói, né? Quando a igreja veio para cá, nós fomos enviados pelo pastor, eu e meu marido, para servir aqui ao lado do pastor Marquinhos e da pastora Lília, e nós éramos lá de Jacarepaguá. Só que o pastor Robson, ele fazia UF na época que nós estávamos na faculdade. E a gente morava em Curicica. O que conhece Curicica? Deus abençoe, bastante gente, fiquei até chocada. Curicica, a gente morava lá. Ele trabalhava no centro da cidade do Rio e estudava à noite em Niterói. E ele fazia esse trajeto todos os dias de ônibus. E aí, no dia da formatura dele, irmãos, não foi fácil. No dia da formatura dele, o Facebook me lembrou aqui, há um tempo, de um vídeo que a gente fez. Eu tô filmando com a minha sogra, eu tô assim, ó. Ah, sogrinha, terminou, olha como é que tá lindo. Aí mostrei ele, né, o Robson. Depois fiz assim, ó. Ah, sogrinha, Niterói nunca mais. Eu tenho vídeo para provar. Vocês imaginam a gargalhada de Deus? Vocês imaginam a gargalhada de Deus? Ah, vai não, né, bobinhos. Eu tava só dando uma situada em vocês para já conhecerem o negócio da Araribóia. Já vocês voltam. Só que a gente não tem ideia dos planos de Deus e a gente acha que tem. E nós desenhamos os nossos próprios limites. Ó, isso aqui o Senhor consegue fazer. Isso aqui o Senhor não consegue. A gente acha que o poço é fundo demais. Só que não existe nada difícil demais para o nosso Senhor. Não existe nada minimamente impossível para o Senhor. Ele faz. Mesmo que o poço de fato seja muito fundo. Porque aquela mulher não mentiu. Mesmo
que não haja humanamente nada que faça sentido naquela situação. Eu me lembro, depois de, acho que 3 anos de casados, ou 2 anos de casados, o pastor Robson virou para mim e falou: amor, você está com muita matéria na faculdade. Eu sempre trabalhei, estudei, ele também. E ele virou e falou: tá dando para segurar o salário, sai do trabalho. A gente se vira, lembra, amor? A gente se vira. E aí, pela primeira vez, desde sempre, eu saí do trabalho. 3 meses depois ele foi demitido. Que maneiro, né? Eu não ri, não. Nem um pouco. Porque não foi ele demitido, foi o andar inteiro. Deu uma crise na empresa, do nada. Demitiram num só dia o andar inteiro dele. Era todo mundo saindo chorando com a malinha embaixo do braço. E ele: o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E eu: caraca, agora eu não estou trabalhando. O que a gente faz? Muito novos. E eu me lembro que a gente segurou com o auxílio-desemprego o 1º mês, o 2º mês do aluguel, o 3º mês. E quando estava acabando o auxílio, chegava o momento de pagar o aluguel, ele sentou comigo, ele conversou, ele falou: amor, não vai dar para pagar o aluguel. A gente vai ter que ir lá morar com a minha mãe. Quem casa quer? Luta, né, gente? Batalha. E aí eu olhei para ele, eu falei: amor, não. E aí olha que a casa da minha sogra é muito espaçosa, eu me dou muito bem com a família do meu marido. Eu falei: amor, não, amor, a gente vai dar um jeito. Ele: amor, eu já orei. Perguntei para Deus se ele abriu uma porta e Deus falou comigo algo diferente. Deus falou comigo que esse é um tempo que a gente não vai entender. Mas ele me levou lá naquela passagem do: eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ele falou: esse é o deserto. Esse é o ermo. Mas Deus falou comigo que a gente vai ter que passar por isso, mas ele vai fazer algo. E eu, muito triste, muito chateada, virei para ele e falei: amor, eu não queria, mas eu vou com você para onde tiver que ir, até embaixo da ponte. Vamos embora. E o aluguel vencia, gente, na segunda-feira. E ele teve essa conversa comigo na sexta-feira à noite. Então a gente só tinha o sábado para fazer a mudança. E no sábado eu estava agendada para pregar numa conferência, numa consagração de conferência lá em Jacarepaguá, de uma igreja amiga, que eu não podia faltar em cima da hora. Eu virei para ele e falei: o que eu vou fazer? A nossa mudança vai ser do nada, eu tenho que ir lá pregar. E aí a gente tinha um grupo de amigos, que são nossos amigos até hoje, 3 casais, e eles: não, vai Marcela, a gente vai arrumar a casa com o Robson, a gente vai encaixotar tudo, vai, enquanto você está lá, a gente está organizando tudo aqui. E eu fui para aquela pregação destruída. Gente, eu tinha o quê? 21 anos, 22? Eu estava destruída. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Que eu não estou entendendo nada. Não foi isso que o Senhor falou. Que batalha é essa? Não faz sentido. E eu preguei, ministrei a palavra. Acabou, antes da bênção apostólica, uma senhorinha que estava sentada lá atrás saiu andando. E naquela época a gente sentava na mesa de oração, quando era consagração, né? Então eu estava sentada na mesa de oração. Aquela senhorinha veio na minha direção, encostou assim bem baixinho no meu ouvido e falou: Deus mandou te dizer: eis que faço uma coisa nova que agora não percebeis. Não teve muito barulho, ela só chegou, abaixou e repetiu só o versículo, virou as costas e saiu. E eu chorei, falei: ai, Senhor, amém, é isso que o Senhor tem para nós. Vamos, eu vou, porque agora eu entendi que esse deserto é o Senhor quem está fazendo. E nós passamos por esse processo ali, glória a Deus pela vida do meu sogro e da minha sogra, amores da minha vida, beijo para eles inclusive. Mas dali a um tempo, eu me lembro que parecia impossível para a gente qualquer coisa. Mas um dia nós começamos a procurar apartamento, sem dinheiro para comprar o apartamento, lembra? E o Robson é muito organizado, não sei se vocês perceberam, né? Muito ali metódico, deu para perceber um pouquinho talvez. E ele: amor, é impossível. E eu: amor, mas vamos lá, Deus está começando a falar, vamos sair para procurar. A gente sentiu como se a gente estivesse sonâmbulo. Porque a gente nem sabe como que a gente chegou naquele apartamento. A gente só sabe que em um mês a gente conseguiu o valor da entrada,
compramos o nosso primeiro apartamento maior do que a gente precisava, num lugar que a gente não imaginava que conseguiria. E no dia que a gente entrou naquele apartamento meio vislumbrado, tipo, caraca, Deus fez, Deus falou que ia fazer e fez. A gente se lembrou dele dizendo: eis que faço uma coisa nova. Agora vocês não estão percebendo, vocês não estão entendendo, mas esse deserto é necessário, porque eu vou fazer correr um rio no meio desse deserto. Eu vou fazer meu nome ser glorificado no meio desse deserto. Eu vou fazer você crescer no meio desse deserto. Não tem que fazer sentido para você, tem que fazer fé. O resto é comigo. Esse é o nosso Deus. É Ele que faz. Mesmo que pra gente pareça que o poço é fundo demais. Aleluia. O relógio dali parou. Coisa do inimigo, tá? Ali parou no 7h58. Ainda bem que eu olhei para aqui para baixo. Senão vocês iam ficar aqui até 10h20 achando que era 7h58. Mas o terceiro e último argumento que aquela mulher dá é o argumento: eu já sou religiosa o suficiente. Eu já sou religiosa o suficiente. Como assim, Marcela? Jesus revelou para aquela mulher a vida dela inteira. Não foi CPF, não foi Instagram. Ele revelou a vida dela inteira. Falou: mulher, tu já teve 5 maridos. Esse aí que tu tá não é teu. Qual foi a resposta dela? Ah, vamos discutir um pouquinho de teologia, Senhor? Negócio aí de samaritano, judeu, onde é que se deve adorar? É no monte, é no templo? Pelo amor de Deus, Jesus revelou a vida dela, ela puxou a carta da teologia para discutir com ele. Sabe o que é isso? É quando a gente vira para Deus e fala: ah, Senhor, eu já sou bom o suficiente, não faço mal a ninguém. Estou aqui no meu trabalho direitinho. E nem faço mal a ninguém, vou lá para a igreja, faço meu culto, sou um bom marido, sou uma boa esposa, já está bom. E a gente limita a Deus e continua usando isso como argumento para não fazer o que Ele te chamou para fazer. Tu não nasceu para ser bom o suficiente, não. Tu não nasceu para eu já estou fazendo o meu. Você nasceu para coisas grandiosas. Você nasceu para o louvor da glória de Deus. Você nasceu para cumprir uma missão muito maior do que você pode imaginar. Para de dizer não para Deus. Para de dar argumento para Deus. Para de limitar Deus. Para de usar para Ele coisa que Ele está cansado de ouvir. Deus tem mais. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você. Deus tem mais para o pastor Calixto, para a pastora Lília. Deus tem mais para você que está no último banco, que não sabe nem o que está fazendo aqui. Deus tem mais para aquela criança que está lá dentro agora, ouvindo a palavra de Deus. Deus tem mais para o irmão que está no estacionamento, cuidando do teu carro. Deus tem mais para o segurança que está lá na porta, cuidando enquanto a gente está aqui. Deus tem mais para esses obreiros que estão zelando pela casa do Senhor. Deus tem mais para quem está no som. Deus tem mais para quem está na mídia. Deus tem mais. Para de limitar Deus. Para de limitar Deus. Sabe, um capítulo antes dessa história da samaritana, eu acho lindo, que está o texto áureo da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe para quem Jesus disse isso? Nicodemos. Um dos líderes judeus daquela época. Um homem muito importante. Aquele homem está impressionado com o que Jesus está fazendo, mas não tem coragem de procurar ele durante o dia e vai vê-lo à noite. E à noite, gente, para alguém ir na casa de alguém à noite é porque está escondido mesmo naquela época. Não era iluminado assim. Não era a pessoa estar em casa lá vendo televisão, vendo série te esperando. A noite era noite. E ele vai ver Jesus e ele chega para Jesus e cheio de pompa, cheio de religiosidade, cheio de estratégia, né? Oratória. Ó Jesus, todos nós sabemos que tu és um homem de Deus, pois fazes coisas maravilhosas. Ele perguntou alguma coisa? A Bíblia diz: e Jesus respondeu.
Não adianta, irmão. Não diz isso não, isso que eu inventei, minha versão. E Jesus respondeu: tem que nascer de novo se quiser ver o reino. Vos é necessário nascer de novo. Para de argumentar. Para de usar a linguagem bonitinha, que eu estou vendo o teu coração e tu tá com sede. Eu estou vendo o teu coração, e no teu coração não tem amarra, no teu coração não tem pompa, no teu coração só tem uma sede. Eu estou te dizendo, tem que nascer de novo. Isso é no capítulo 3, no 4 ele encontra aquela mulher rejeitada. Isso nos diz muito. Isso nos diz que Jesus ele veio para quem é o cara do sinédrio, para quem é o todo certinho, que acha que fez tudo certo na vida toda. E ele também veio para o rejeitado, que está cansado, que não aguenta mais dar com a cara na parede, que não aguenta mais perder, que não aguenta mais chorar. Jesus veio para quem sabe que está com sede, como Nicodemos, mas Jesus também veio para quem nem sabe que está com sede, como aquela mulher. Jesus veio, e você consegue enxergar a grandiosidade de um Deus que se apresenta, independente da tua característica, da tua idade, do teu gênero, da tua família, do teu passado, do teu presente. Sabe quando foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus? Ontem Deus me trouxe isso à memória. Eu não tenho memórias daquela época, porque eu era muito pequena, eu tinha 4 anos, normalmente não se tem memória dessa época. Mas era uma fase em que os meus pais estavam se separando, a casa estava um caos, minha mãe tinha saído de casa. E só para já testemunhar, Deus virou esse cativeiro todo, tá? Hoje meu pai é um pastor, minha mãe é uma mulher de Deus e a minha família é abençoada. Mas eu era muito pequena. Tenho poucas memórias daquela época, mas eu tenho a memória da silhueta da minha mãe indo embora. E eu tenho a memória de que naquela semana, alguns dias depois, o meu avô me levou para a igreja, porque era ele que me levava. E era um culto de Santa Ceia à noite. Quando tinha Santa Ceia de manhã, a igreja à noite ficava vazia naquela época, Assembleia de Deus tradicional. E não tinha quase ninguém na igreja. As crianças sentavam onde? No banco da frente, com uma tia de um lado, uma tia de outro, tomando conta das crianças. E ali, eu me lembro que eu sentei lá na frente, não tinha criança nenhuma no banco, só tinha tia lá na ponta. E eu estava muito triste naquele dia, é pouca memória que eu tenho. Não sabia quem era Deus. Não tinha ideia nenhuma de quem era Deus. Mas no meio do culto eu senti, quando alguém sentou do meu lado. E eu tinha certeza que era uma amiguinha na minha mente de criança. Eu tinha certeza, e quando eu virei eu não vi ninguém, mas eu senti a presença mais gloriosa da minha vida. E eu, tão pequena, comecei a chorar e fiquei encolhida no banco. A tia veio ver o que estava acontecendo e eu só conseguia repetir: papai do céu sentou aqui, papai do céu sentou aqui. Eu não precisava saber quem ele era, eu não precisava conhecê-lo, mas naquele domingo à noite ele se importou com a dor de uma criança que não entendia nada e sentou do meu lado e me fez perceber ele ali. Você tem noção que esse é o teu Deus? Você tem noção que esse é o teu Senhor? Você não atrapalha Deus com as tuas questões. E ela usou esses argumentos. Mas para concluir, você sabe quando que os argumentos caíram? Vai lá para o versículo 25 e 26 que eu vou te mostrar onde os argumentos caíram. João 4, 25 e 26. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. E quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Sou eu. Deus tem me confrontado a respeito dessa fala. Deus tem me confrontado a respeito dessa fala. Porque tudo que Jesus disse, para que todos os argumentos daquela mulher caíssem ao chão, foi: sou eu, mulher. Olha aqui, eu sou quem você procurava. Eu sou quem você estava esperando.
Eu sou a resposta para a sede que você não sabia que tinha. Eu sou o teu Redentor. Eu sou o 7º homem da tua vida, aquele que não vai te ferir, aquele que não vai te rejeitar, aquele que não vai te machucar. Sou eu. Eu estou aqui. E só isso bastou. Só isso bastou para no versículo 28, a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Não é ele o Cristo? Só isso. Só isso. É só o sou eu. E tudo cai. Junto com a vasilha. Caiu o argumento de que ela não era digna. Caiu o argumento de que o poço era fundo demais. Caiu o argumento da religiosidade. Caiu as feridas que estavam nela. Caíram todos os traumas, as rejeições, os medos. Caíram todos os talvez. Caíram todas as opiniões. Caíram diante do grande eu sou. Todos os nossos argumentos são lançados ao chão.